acabei de publicar um vídeo nesse canal que tem isso, né? Foi mostrado cientificamente, né? Um artigo científico, revisão por pares, com todo o processo, mais de 60 mil participantes. São participantes online, para deixar bem claro, mas são muito participantes, né? Eles mostraram que os cristãos, né, os religiosos, eles têm dificuldade, mas realmente é cristãos que se refere, né? No estudo, que o estudo é comparado com ateu, né? Quando você fala de ateu, ateu é geralmente uma oposição ao cristianismo, às religiões abraâmicas, né? Eles mostraram que os ateus se saem bem melhores, né, em situações de conflito, né? Que conflito? Situações de conflito é situações onde que você tem uma resposta fácil, mas você precisa pensar na resposta antes de responder, porque a resposta fácil não é a correta, né? Por exemplo, né, um exemplo talvez fácil de citar, não são, talvez não tão fácil, mas tem um experimento científico, né, que foi feito, né, no qual eles pediam pessoas para fazer a associação entre pessoas de cor, né, ou seja, pessoas negras, e versus pessoas. Eles pediam para as pessoas fazerem associação associação, deixa eu ver aqui, peraí. Eles pediam para as pessoas fazerem associação, daqui a pouco eu coloco o fone de volta, né? Eles pediam para as pessoas fazerem associação entre pessoas de cor, né, ou seja, pessoas negras, e algumas palavras, né? Geralmente, então, as pessoas tinham dificuldade de associar pessoas negras com palavras que envolviam sucesso, né? O objetivo era ver uma espécie de racismo dentro do nosso cérebro, né? Eles encontraram que mesmo pessoas que defendem o direito dos negros, ou seja, pessoas que trabalham com ONGs, né? Ou seja, o objetivo da pessoa é defender os negros, essas pessoas também tinham um racismo, um preconceito. Só que esse preconceito não aparecia nas respostas, né? Eles apareciam no tempo médio de resposta, né? O tempo médio de resposta era maior, né? Mesmo para pessoas que defendiam a questão negra. Uma explicação para isso, usando a psicologia, é que a pessoa precisava pensar antes de responder, que é exatamente isso que o estudo do ateísmo mediu, né? O que é pensar? Nosso cérebro tem dois sistemas. Esses sistemas é bom deixar bem claro que o sistema um e o sistema 2 do Daniel Kahneman, ele não existe no cérebro. Como o próprio Daniel Kahneman explicou, você não vai encontrar isso, você não vai encontrar isso no seu cérebro. Não existe uma partição física. É uma espécie de teoria, né, de como o cérebro funciona, né? Então, essa teoria diz que nós temos duas partes do cérebro, o sistema um e o sistema 2, né? O sistema um ele é lento, ele é intuitivo, ele é rápido, ele é preconceituoso, ele é basicamente aquela pessoa que pensa sem falar, né? O sistema 2 ele é mais lento, gasta mais energia. Então, realmente, o sistema 2 ele é ativado quando a gente precisa pensar duas vezes antes de responder, né? Então, eles encontraram que mesmo pessoas que defendem a questão negra, elas precisavam, em geral, pensar, né? Perdão, vou pegar aqui. Elas precisavam, em geral, pensar antes de responder, né? Ou seja, eles conseguiam medir um atraso na resposta. O que isso quer dizer, esse atraso na resposta, né? Esse atraso na resposta que esse pessoal mediu, isso quer dizer que mesmo pessoas que defendem o direito dos negros, né, e isso não aparece na resposta, aparece no tempo médio, que é questão de segundos, né, parece que é uma questão muito pequena, mas dá para ver, a pessoa precisa pensar. O que a pessoa está fazendo na cabeça dela? Na cabeça dela, ela tá reescrevendo o cérebro, né? Ela tá ativando o sistema 2. E o sistema 2 ele só funciona se você treinar ele continuamente, né? O sistema 2 ele é um sistema que exige mais energia, exige mais tempo, então ele exige treinamento, né? É assim que a gente vence preconceitos, é assim que a gente melhora em alguma coisa, né? Por exemplo, quando você está com algum hábito meio bizarro e talvez um hábito da fala, né? Por exemplo, a famosa graças a Deus, ou mesmo ateus às vezes soltam uma dessa, né? Por quê? É cultural, né? Isso é o sistema um, né? O sistema 2 aí quando a gente quer meio que evitar que o sistema, a gente quer meio evitar que o sistema, a gente quer meio evitar que o sistema um controle a gente precisa criar hábitos de ativar o sistema 2 que é exatamente isso que o estudo mediu, né? O estudo mostrou que e também tem a ver com o debate também, né? Parte do debate, né? Eu não vou reagir a todo debate agora, né? Mas parte do debate envolveu também a questão se a fé ela limita as pessoas ou não, né? Os cristãos, como sempre, disseram que não limita, né? Os ateus disseram que limita. Esse estudo com mais de 60 mil pessoas que eu publiquei aqui nesse canal do YouTube para vocês um vídeo, né? Publiquei para vocês gravei o podcast usando a inteligência artificial. Ele mostra que
atrapalha sim, né? O que que eles mostraram? Eles mostraram que mais de 60 mil pessoas, incluiu ateus, religiosos, religiosos com diferente entonação de religiosos, desde religiosos mais fundamentalistas. Eles fizeram um estudo bem completo e com muita coisa, né? Eles compararam, por exemplo, diferentes níveis de religiosidade, né? Desde o religioso mais dogmático até o religioso menos dogmático. Então, comparar a faixa de se você acredita em Deus, se você é um ateu convicto, né? Então, eles compararam muita coisa. E eles observaram, por exemplo, que quando a gente está em tarefas, uma das coisas que observaram, quando a gente está em tarefas do dia a dia, né, que são aquelas tarefas rotineiras, aquelas tarefas mais fáceis, tanto o cristão quanto o ateu, não teve religioso, mas eu acho que em geral ele estava referindo a cristão, né? Ou melhor dizendo, eu teria que checar o artigo, mas eu acho que ele estava se referindo a religiões que acreditam em Deus, né, abraâmicas, né? Porque se você falar ateu, tem que ter alguém que acredita em Deus do outro lado, né? Então eu preciso checar o artigo, mas eu acho que se referiam a religiões abraâmicas. Mas vou chamar de religioso, mas depois eu vou checar essa informação. Então, observar o seguinte, que o religioso versus ateu, né? Em tarefas normais, né? Ou seja, tarefas que geralmente é feita pelo sistema 1, que não exige muito pensamento, são tarefas simples, são tarefas mais fáceis, não havia diferença muito entre o ateu e o religioso, né? O ateu e o religioso era quase a mesma coisa, o que responde o debate, né? Então, ou seja, em tarefas do dia a dia, tarefas mais corriqueiras, realmente a fé não vai afetar muita pessoa, né? A fé não vai causar muito dano para a pessoa, né? Em tarefas mais do dia a dia. Só que apareceu, nesse estudo, e isso ficou tão evidente que o número era um número grande, né, um número pesado, a diferença dizia o padrão foi grande entre ateus e religiosos, né, por religiosos, acho que são religiões abraâmicas, porque é fácil de falar de ateu se você está falando de uma religião que não tem Deus, né? Então, eles observaram o seguinte, que agora quando você tem tarefas que exigem você pensar mais, ou seja, que eles colocaram, chamam de tarefas com conflito, né? Tarefas com conflito são tarefas que exigem mais atenção, né? Que exige você, que tem pegadinhas, vamos se dizer, né? São tarefas de conflito, né? Como aquela brincadeira que o pessoal faz, né? Então, a brincadeira que o pessoal faz de você escreve algo em vermelho, escreve em vermelho, mas escreve a palavra azul, mas escreve a palavra azul em vermelho. Você vê que seu cérebro tem conflito, né? Porque a palavra está em vermelho, mas a letra diz azul, né? Então, ou seja, conflito, né? Eles simularam esse tipo de conflito. Então, os ateus saíram melhor em tarefas de conflito. O que quer dizer na prática? Quer dizer na prática, por exemplo, no caso do racismo, por exemplo, do exemplo que eu dei do racismo, o ateu muito possivelmente vai ter mais habilidade de ignorar, porque todos nós somos racistas, infelizmente, né? Isso é porque isso é cultural, né? A gente aprende culturalmente, né? Para a gente se livrar do racismo, você demora muito tempo, né? Muito tempo a gente se livrar do racismo, né? Porque o racismo é estrutural. Então a gente precisa, então, o ateu conseguir se livrar do racismo mais fácil, juntando dois estudos, né? Esse estudo de 60 mil pessoas, mais um outro estudo que eu vou deixar para vocês. Esse estudo aparece no livro Fora de Série, do Malcolm Gladwell, né? Que é um livro estudo, ou fora de série, ou no livro dele Estranhos, né? Falando com Estranhos, Talk to Strangers, não lembro, um desses dois livros que ele fala disso, né? Mas se você juntar os dois, o ateu estaria mais propenso a ser menos preconceituoso. Por quê? Porque como o ateu ele consegue ativar mais o sistema 2, isso foi comprovado, não é minha opinião, está comprovado cientificamente, é, o ateu ele conseguiria desligar essa vozinha que a gente não se livra dela, né? A gente sempre vai ter essa vozinha, por quê? Isso foi impregnado em nós, né? Isso foi impregnado em nós, essa coisa de que o preto é inferior, né? Todos nós vamos ter uma vozinha, né? Isso não vale só para o racismo, isso vale para a violência também, né? Eu, por exemplo, luto muito contra a violência interna minha, né? Ou seja, porque nós crescemos em uma sociedade violenta. Então, muitas vezes, a gente precisa estar o tempo inteiro pensando, evitando apelar para. Violência são várias formas de violência, desde violência verbal, violência física, né? Eu penso dentro de mim coisas violentas, né? Na minha cabeça. Às vezes, quando estou em conflito com alguém, eu penso na minha cabeça em resolver aquilo na base da porrada, né? Ou seja, esse seria o sistema 1, né, da nossa, né? Que é o sistema que está sempre procurando respostas rápidas, respostas fáceis. E o processo de treinar o sistema 2 por exemplo, a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é basicamente o sistema 2, né?
Por quê? A comunicação não violenta, e nós tivemos nesse canal o Bruno Goulart, ela exige que você aprenda, você se treine a pensar duas vezes antes de falar, né? Aí tem aquele processo da observação, aí você vai trabalhando com paixão, né? Não é um processo fácil, né? O Marshall Rosenberg, antes de morrer, ele confessou que ele nunca se livrou do chacal dele. Chacal seria o sistema um, né? É uma palavra bonita, é um nome dado ao sistema um, né? Que é aquela nossa vontade de resolver as coisas na base da violência. Então, o próprio Marshall reconheceu que ele nunca se livrou do chacal. A gente nunca vai se livrar, possivelmente, de certos instintos, né, mais violentos. Então, quando o religioso fala de que a fé não limita, apesar de que a resposta clássica, né, a resposta clássica é a ciência, né, e é uma resposta boa, né, talvez eu aborde isso nos próximos vídeos, ou talvez agora, não sei. A resposta clássica é a ciência, né, que é uma boa resposta, mas uma resposta talvez um pouco menos clássica seria essa, né, esse estudo com mais de 60 mil pessoas. Esse estudo mostrou que quanto mais dogmático você for, que geralmente é uma pessoa de fé, né? Fé tem a ver com dogmatismo, né? Quanto mais de fé você for, maior a chance que você seja dogmático. É isso aí. Então, quer dizer que está limitando, né? Eles fizeram até um teste de QI, né? Eles fizeram, na verdade, uma projeção, né? Foi uma estimativa, se haveria alguma diferença de QI entre pessoas mais religiosas e menos religiosas. E acharam a diferença. Cara, era uma estimativa, né? Eles não calcularam o QI da pessoa, era uma espécie de projeção usando o modelo. Mas que dava para ter uma ideia. Então, basicamente, o estudo mostrou isso, né, de que eles fizeram até uma coisa muito interessante, eu gostei muito, né? Eles fizeram um estudo bem detalhado, né? Eles fizeram uma coisa bem interessante. Eles mostraram, por exemplo, que eles compararam os apóstatas, né? Que é aquelas pessoas que deixaram a religião, versus aqueles que se converteram, né? Isso eu achei bem legal, né? Porque eles compararam aqueles que saíram da fé, né? E aqueles que foram para a fé, né? Ou seja, pessoas que cresceram em famílias seculares, né? Famílias não religiosas e se converteram depois, versus pessoas que cresceram em famílias religiosas e depois viraram ateias, né? Achei bem interessante essa parte, porque isso mostrou que tem um efeito assim, né? A fé não causa nenhum dano. Não, mostrou assim, as pessoas que se converteram perderam habilidades lógicas, né? Ou seja, perderam aquela habilidade. Isso talvez existe talvez inúmeras explicações. Os autores acabam um artigo científico para quem não tem, para quem não está acostumado, é muito difícil escrever um artigo científico, especialmente porque o vocabulário tem que ser calibrado, né? Você tem que ser cuidadoso, né? Muito cuidadoso. Então os autores acabam não especulando muito em um artigo científico. Mas eu especularia de que isso tem a ver com hábitos, né? Porque a religião, especialmente o cristianismo, as religiões abraâmicas, né? As religiões da fé, elas incentivam as pessoas a não pensarem, a não serem críticos, né? Por exemplo, no meu livro de Bíblia, né? A Fábrica de Absurdos, eu uso como exemplo as últimas palavras de Jesus na cruz, né? Eu nunca ouvi um único cristão apontar incoerência nas falas de Jesus, né? São quatro evangelhos, quatro frases diferentes. As frases são incoerentes, né? Elas não são, tipo, variações da mesma palavra, são incoerentes mesmo, né? Eu nunca vi muitos cristãos que eu vi usando as palavras de Jesus na cruz, eles usam como se fosse uma caixinha de reflexões que você pode puxar na caixinha, a reflexão do dia, né? Só que não é isso que a Bíblia é. A Bíblia é um livro. A Bíblia é um livro que é uma história. Ela deveria fazer sentido, né? Muitos cristãos acreditam que é uma biografia de Jesus. Então, é uma história, pelo menos na cabeça do cristão. Se é uma história, não deveria haver essa incoerência. Então, eles pegam, Jesus disse, perdoais o Pai, porque eles não sabem o que fazem, né? Ou seja, Jesus mostrando perdão mesmo no sofrimento, ele mostra perdão, né? Ele mostra dignidade. Se você pensar em uma caixinha, você pensa em uma caixinha de pensamentos sábios, ok, não tem nenhum problema, né? Jesus seria um sábio que solta algumas palavras de tempos em tempos que são sábios, né? Curiosidade, o Evangelho de Tomé é exatamente isso. O Evangelho de Tomé é Jesus apenas um sábio no Evangelho de Tomé, que, não sei, que é um apócrifo, né? O Evangelho de Tomé não entrou na Bíblia, mas o Evangelho de Tomé, eu comento na Bíblia, fala que isso é absurdo, mas o Evangelho de Tomé é isso, Jesus como um sábio, né? Jesus não tem milagres, Jesus não faz nada, Jesus é apenas um sábio, né? Então, se você pensa em Jesus como sábio, como muitos cristãos parecem pensar,
Você vai e puxa uma frase bonitinha dele antes de morrer, por exemplo, perdoai, perdoai, Pai, porque eles não sabem o que faz, né? Essa é uma frase bonita, né? O cara tá sofrendo, né? O cara tá na cruz, pendurado, né? Foi chicoteado, traído, tudo mais, e o cara fala isso, né? É uma frase bonita, mas o problema é que isso não é uma frase fora de contexto, né? É uma frase que tem uma história, né? Ou seja, é uma biografia, né? Então, então o cristão consegue conviver com esses conflitos, né? Então, por isso que eu acho que quando o cristão se converte, quando alguém, um ateu, um secular se converte ao cristianismo, ele perde habilidades, como o estudo confirmou, né? Mais de 60 mil pessoas, não é a minha opinião, né? O estudo confirmou isso, ele perde essas habilidades, né? Que é a habilidade, por exemplo, de ver lógica, né? Isso é uma habilidade que, como eu comento nos meus livros, Introdução à Pesquisa Científica, eu tenho o Manual do Jovem Pesquisador, eu comento isso, que as habilidades científicas, elas não são dadas, né? O cientista, ele não aprende uma vez ser cientista e pronto, acabou, não. O processo de um cientista é um processo contínuo, né? O cientista ele tem que estar sempre se renovando, repensando, relembrando, né? Eu, por exemplo, tenho que me relembrar o tempo inteiro do método científico, certos cuidados na escrita, porque não é um processo natural. Só que as religiões abraâmicas, né, especialmente o cristianismo, eles incentivam as pessoas a criar um vício para os cristãos, a intuição, né? O que que é a intuição? A intuição é aquilo que vem na cabeça, né? Na sua cabeça. Para eles, a intuição é a coisa mais importante. Então, eu sinto Jesus Cristo, né? Ou eu sinto que Jesus falou comigo, ou eu sinto que Jesus está me chamando, né? Isso é intuição, né? A pessoa, ela se deixa ser levada pelo coração. O coração é isso, o coração é o sistema U, né? A famosa frase, o coração, né? O Jesus está no meu coração, eu sinto Jesus Cristo no meu coração. Isso é o sistema um, é você deixar a intuição naquele sentimento de estar certo e tudo aquilo que a gente faz, né? E tudo aquilo que a gente faz com frequência, né? Que a gente repete, que a gente mantém, que a gente fica repetindo, a gente se torna bom, né? Se você é uma pessoa e o cristianismo, acho que o cristianismo é uma religião muito curiosa, porque isso não tem nada a ver com o Deus existir, o Deus não existir, o cristianismo ser correto, ser correto, mas o cristianismo é uma religião que foi, com o tempo, aprendendo a psicologia humana, né? E é fato, né? Muitos cristãos dizem, né? Eu já ouvi essa frase mais de uma vez, até pessoalmente, né? De que se o ateu quiser ter fé, é só ele praticar a fé que ele vai ter fé. Um pastor uma vez disse isso para mim, é verdade, né? A fé, como qualquer coisa na vida, como a razão também, né? Você ser uma pessoa racional, uma pessoa crítica, uma pessoa que pensa, isso leva tempo, né? Isso leva prática, né? Da mesma forma, você ser uma pessoa de fé, você precisa praticar, né? E é exatamente isso que acontece, né? A religião, quando a pessoa se converte, o estudo confirmou isso, a pessoa perde a habilidade crítica, né? Lembrando, novamente, para deixar bem claro, que nesse estudo, os cristãos, os religiosos, né, e os ateus saíram muito bem, iguais, né? Não houve muita diferença, a diferença os ateus saíram um pouco melhor, mas muito pequena, em tarefas do dia a dia, né? Ou seja, tarefas que você pode fazer, né, de forma contínua sem ter muito conflito interno, né? Conflito interno é quando você precisa pensar, né? Por exemplo, a questão do racismo, por exemplo. O racismo é uma coisa que exige muito racismo, machismo, qualquer tipo de coisas que é muito fácil, né? Ou, por exemplo, quando a gente julga uma pessoa, né? Não julgar uma pessoa é muito difícil, né? A gente precisa de um autocontrole, ou não xingar, ou não. Então, ou seja, o autocontrole. Ele é uma coisa muito importante, né? E o cristianismo não valoriza isso, né? O cristianismo não valoriza a autorreflexão, o cristianismo é uma religião de submissão, né? De fé e submissão. Então, no debate, quando eles falam de a fé limitar as pessoas, os cristãos, como sempre, não concordam, né? O cristianismo gera uma cegueira, mas limita, né? Esse é o caso clássico, né? Esse é o caso clássico, perdão, esse é um caso diferente, né, do estudo científico. O caso clássico, né, é o caso das limitações científicas, né? Por exemplo, cristãos resistindo à teoria da evolução, né? Uma das teorias mais importantes da biologia, mas os cristãos em geral resistem, né? Existem casos, o Richard Dawkins fala muito desses casos de alunos que tampam o ouvido, né, para não ouvir teoria da evolução. É simplesmente bizarro você demonizar uma teoria científica, né? É muito bizarro você demonizar uma teoria científica. Tem os casos, por exemplo, nos Estados Unidos, que é muito comum. O Brasil, nem tanto, que o Brasil não é um país muito forte em tecnologia, né, em ciência, né?
Os Estados Unidos, infelizmente ou felizmente, é um país que ele tem essa liderança na ciência, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, é conhecido que os cristãos são contra células-troncos, né? Ou seja, pesquisa em células-tronco, né? Pesquisa em células-troncos tem um impacto muito forte na cultura. Pode, por exemplo, ajudar pessoas que não conseguem andar, né? Pessoas que sofreram paralisia, que estão em cadeira de rodas, né? Uma das promessas do estudo de células-troncos é que essas pessoas possam começar a caminhar, né? Ou seja, porque as células-troncos elas conseguem substituir qualquer célula, só que os cristãos, eles, eles são contra, né? Eles barram isso, né? Aí tem, assim, a questão do que aparece em outro debate em inglês, né? Da questão dos direitos reprodutivos das mulheres, né? Que é uma coisa que aparece no debate. Apareceu nesse debate a questão dos LGBT, né? E tudo isso é por causa da fé. Então a fé limita, sim, as pessoas, né? Ela limita, por exemplo, cria conflitos artificiais, né? Esses conflitos entre LGBT é um conflito artificial que não interessa a ninguém. O conflito contra a devolução não interessa a ninguém. Teve o caso que eu comentei nesse canal da Pascoal, né, Jane Pascoal, que criou todo um conflito com o professor, né? Ou seja, imagina a situação, o professor fazendo o trabalho dele, né? Aí o professor ensina que antes era comum e depois era comum. Aí a Natália Pasternak juntou com outros deputados e começaram a atacar o professor, né? O professor, não lembro, né? Mas imagina a situação, o estresse que esse professor recebeu, né? Como se não fosse suficiente toda a violência interna que já acontece dentro das escolas, isso já é bem documentado, que a escola é um espaço muito violento no Brasil, ainda assim a pessoa tem que lidar com a violência vindo do Congresso, né? Que é onde que eles deveriam ajudar as escolas, né, dar uma boa educação para a população. O que eles fazem? Eles criam um conflito artificial, que é antes de Cristo, depois de Cristo, aí eles começam a criar esse conflito. Então, para mim, a afirmação de que a fé não causa danos, né, é totalmente falsa, né, completamente falsa, né? A gente não deveria ensinar as pessoas a ter fé. A fé não deveria ser ensinada, né? A fé não é boa, a fé é uma coisa péssima, né? Ela ensina as pessoas a confiar demais na intuição, né? Como já comentei no estudo científico, mais de 60 mil pessoas, e o estudo científico confirmou isso. Ela ensina as pessoas a criar inimigos artificiais, né? Como o próprio o ateísta Anthony Gray, né, diz, na opinião dele, eu concordo plenamente, de que proibir uma pessoa de aprender teoria de evolução, né? Lembrando que os cristãos querem proibir todas as pessoas, né? Eles querem tirar a teoria de evolução do currículo escolar. O que é o seguinte, que se um cristão não gosta de teoria de evolução, porque é ofensivo para eles, eles querem remover isso do currículo, né? Ou seja, não é que eles não querem aprender eles mesmos, né? Não é que, eu sou cristão, então eu não vou, eu vou aceitar ser reprovado em biologia porque eu não quero aprender teoria de evolução. Não, eles querem remover do currículo, né? Ou seja, essa que é a diferença. E, novamente, em vários debates que eu assisti, tanto esse quanto debates em inglês, né? Inglês quer dizer nos Estados Unidos, os cristãos são surdos, né, com relação a isso. Você fala para